Olá, como vocês estão? E neste vídeo eu trago as minhas leituras do mês de outubro de 2024, sem delongas, porque são muitos livros e eu vou procurar falar o mínimo possível sobre eles. Então, no mês de outubro eu li 12 livros. Como um deles não está aqui, que foi o Hamlet em quadrinhos, vou mostrar os que estão, né? Eu comecei aqui com um livro em espanhol, né? Pedir um deseo, prenderle fuego. Poesía contemporánea de mujeres latinoamericanas. Ediciones Continente. De poesia de mulheres latino-americanas, né? Como sei que poesia não interessa a muita gente, ainda mais em espanhol, eu procurei o menorzinho para ler aqui para vocês, que é uma antologia, né? Então tem poetas, mulheres de vários, uma de cada país da América Latina. Então peguei aqui da Sofia Camila Recalde, uma poeta paraguaia, né? La madurez es una niña grande. La niña que se dedicaba a descuartizar flores por las tardes. Una de esas tardes se preguntó por qué los seres humanos se empeñan en encontrarle sentido a sus acciones. Fue la última vez que se sentó a descuartizar flores por las tardes. Aí veio com esse, comprei na Argentina, numa livraria, veio com esse marca-página aqui, ó. Panes Huerta, editorial El Ateneo. Legal, né? Vamos tá aqui. Tem escritoras aqui, poetas, jovens poetas, né? Vários países latino-americanos. Muito legal. Aí eu li, já mostrei aqui no canal, nessa edição, que eu comprei num brechó, esse livrão aqui do Marc Chagall, ó. Artista plástico, né? Russo. E eu li rápido, porque ele tem mais imagens do que textos, né? Então tem as pinturas do Chagall, né? Tem sobre a exposição, que é como se fosse um catálogo da exposição. Mas tem textos, ó, o Chagall aí. Tem textos também, né? Sobre a vida e a obra do pintor. Então eu li aqui, ó, tem texto. Eu li rápido, alguns dias, né? Fiquei apreciando as pinturas do Chagall. É um catálogo da exposição. Já mostrei no canal. Aqui ele a esposa e os pincéis. E aí depois eu li um livro que é mais assim, como que eu posso dizer, de sociologia, vamos dizer assim, Maré, Vida na Favela. Quando eu achei no brechó também esse livro, é da Casa da Palavra. O que me chamou a atenção foram os dois primeiros nomes ali, né? O Drauzio Varela, né? Conhecido médico brasileiro, e Valdo Bertazzo, que é coreógrafo, né? Mas dos textos que tem aqui dentro, o que mais me impressionou foi a análise, que acho que ela é arquiteta, né? Acho que é arquiteta ou engenheira, algo nessa área, que é a Paola Berenstein Jacques. E aí ela traça, no texto dela, ela traça sobre a urbanização da favela da Maré, né? Desde o início, com o primeiro barraquinho que uma senhora colocou lá na década de 50 ou 60, e aí depois a favela se construindo ao redor desse barraco, beirando o rio. E os vários bairros, Baixa do Sapateiro, tal, Parque Maré, Morro do Timbal, etc. E aí ela diz como começa a composição da estrutura da moradia, né? Um barraquinho cômodo, e vai ampliando, né? Fazendo um puxadinho e tal. É muito interessante, do Complexo da Maré.
a parte dela foi a que mais me impressionou. Tem muitas imagens, né? Cipoal, Espaço em Movimento, Pinheiro, Nova Holanda. Aqui, ó, construção. Aí ela vai relatando como que começa o barraquinho e como ele vai crescendo conforme as gerações da família. É demais. E a parte do Bertazzo, ele fala sobre um projeto dele lá na favela da Maré com moradores jovens, né, de dança, um grupo de dança. Então ele traça sobre a vida dessas pessoas, desse grupo de 15, 20 jovens, não me recordo quantos. E a parte do Drauzio Varela, ele procurou mais fazer crônicas da vida cotidiana na favela da Maré. Então fala desde os trabalhadores, das pessoas humildes que vivem na comunidade, até também a questão do narcotráfico, né? A presença do tráfico na favela e os conflitos. É muito bacana mesmo. É da Casa da Palavra e foi uma distribuição gratuita, né? Quantos exemplares? Bem poucos. Tinha visto, mas agora eu não me recordo onde foi. Mas não sei se foram 10 mil exemplares. Então é isso. Maré, Vida na Favela. Li esse também. Aí li, lógico, né, o livro da minha amiga Rosana Venturini, lançado pela minha editora Paranauê. Tá aqui a Paranauê com berimbauzinho. Tem Mar Revolto nos Meus Olhos. E aqui tem uma fotinha da Rosana, né? Nossa poeta. O primeiro livro dela, ela que escreve há pouco menos de 3 anos, publicou seu primeiro livro. Escrevia nas redes sociais, escreve, né? Aí eu escolhi um poema aqui, A Rosa da Cruz. No jardim sombrio das flores secas, dos arranjos de plástico empoeirados, onde o perfume exala passado, avistei uma rosa branca e formosa em meio à aridez e promessas de fim. Sua luz invadiu as rachaduras do concreto deteriorado. Era suave vista dos montes, mas de perto tinha espinhos cravejantes para se proteger dos rompantes. Então, terei eu que contemplá-la de longe? Ou tomá-la em meus braços com sangue? Então tá aqui, ó, Rosana Venturini, 2024, último lançamento até o momento, né? Da editora Paranauê. E aí eu li também, né? Um livro que fez parte da minha graduação, foi Macunaíma, do Mário de Andrade. Escrevi um projeto para mestrado que ainda não levei adiante, mas está escrito. E aí eu encontrei aqui o Macunaíma, Mário de Andrade, em quadrinhos, por Ângelo Abu e Dan X, ou Dan X, não sei como é que ele gosta de ser chamado. Aí tá aqui, ó, é um quadrinho. Era distribuição gratuita na biblioteca Mário de Andrade. É claro que eu ia pegar meu exemplar, né? Quadrinho. E eu dei tanta risada com esse quadrinho. Dei risada como eu dei risada com o romance, né? A Rapsódia do Mário de Andrade. É muito bacana. Revivi a história, né? Que eu tinha lido na faculdade. Aqui. Trabalho dos dois quadrinistas aqui, Ângelo Abu e Dan X, ou Dan X. Macunaíma, de Mário de Andrade, em quadrinhos. E aí eu li um livro da poeta brasileira Henriqueta Lisboa, O Menino Poeta. Essa edição aqui, grande, né? É um livro infanto-juvenil ou infantil, né? Da poeta Henriqueta Lisboa. Tem ela aqui, a fotinha dela. Né? Ela foi, quando ela lançou esse livro, ela foi amplamente aplaudida aí pelo meio círculo literário da época, né? Acho que nos anos 30, não tenho certeza. É uma pena, não anotei.
no início do século XX, as primeiras décadas ali, né? Não vou conseguir achar. Acho que é nos 40. Então, esses poemas infantis dela têm ilustrações aqui incríveis do Nelson Cruz. É isso? Nelson Cruz. A capa, né? E as ilustrações deles são belíssimas, assim, que acompanham os poemas. Editora Pierópolis. Mas como são curtos os poemas, eu escolhi 2, né? Divertimento, que tem esse esquilo aqui ilustrando, segurando uma noz. O esperto esquilo ganha um coco. É um coco. Tem olhos intranquilos de louco. Os dentes finos mostra, e em poucos dentes finca na polpa. Assim, com perfeito estilo, sob estridentes dentes, o coco em segundos fica todo oco. E aí eu peguei um que eu achei, tem anáfora, né? Repete o verso inicial, que é canoa. Tem a ilustração da canoa aqui, perdida em alto mar. Olha aqui, perdida. Parece montanhas, né? Mas é o mar. Canoa. Alto mar, uma canoa sozinha navega. Alto mar, uma canoa sem remo nem vela. Alto mar, uma canoa com toda a coragem. Alto mar, uma canoa na primeira viagem. Alto mar, uma canoa procurando estrela. Alto mar, uma canoa não sabe o que a espera. Então ela está à deriva, a canoa. Aqui é Inquieta Lisboa, o menino poeta. Aí eu li também uma peça de Shakespeare muito conhecida, né? Fui assistir do meu amigo Armando Ligori Júnior, né? Mas antes de assistir eu falei, não, tem que ler a peça. Otelo, do William Shakespeare, que está aqui nessa compilação aqui de tragédias do Shakespeare, né? Tragédias? Tragédias, sim. Otelo é uma tragédia. Aqui tem Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, Príncipe da Dinamarca e Otelo, Mouro de Veneza. 4 peças, 4 tragédias de Shakespeare, das mais conhecidas, né? Otelo trata a questão da inveja, do ciúme e do racismo também. O Otelo, Mouro de Veneza, ele era negro, né? Era um general. E ele entre dois alferes, ele escolhe um e promove um e o outro, por conta da inveja, envenena o Otelo com ciúmes da noiva, né? Contando mentiras sobre a noiva, que é a Desdemona. É uma peça, uma intriga bem interessante. A versão que o Armando levou para o teatro é uma versão mais para o lado da comédia, né? Então ela é uma montagem cômica da tragédia de Shakespeare. Essa edição aqui é do ano que eu nasci, 1978, da editora Abril. Então são 2 volumes, eu tenho os 2 volumes. Esse é o de tragédias, aí tem um outro volume, que a capa é igual, que é o de comédias e sonetos. E aí eu li esse quadrinho aqui, mais um quadrinho, né? Palestina na faixa de Gaza. Sobre o conflito ali no Oriente Médio, né? Entre israelenses e palestinos. Do quadrinista jornalístico, vamos dizer assim, né? Que ele cobre guerras e tal. E aí ele faz os quadrinhos. Tem o prefácio do Edward Said, ou Said, que é um escritor palestino, americano, que escreve sobre a Palestina, né? Que é autor de Orientalismo, né? E Cultura e Imperialismo. Interessante. Então, o traço do Joe Sacco, ele é bem underground, assim, ele lembra um pouco Robert Crumb, né? Para quem curte quadrinho. É bem interessante o traço dele.
É bem triste, assim. Os conflitos. Aqui atrás diz: Joe Sacco é um seguidor das regras do quadrinho underground. Seu trabalho, Arte Pura, é também uma declaração de humanismo. Um precursor, um revolucionário. Sacco está na vanguarda. Art Spiegelman, que é o autor do Mouse, né? É bem bacana essa edição aqui, ó. É da editora Conrad. Conrad. Aí li um outro livro de poeta amigo, né? Rogério Bernardes, acompanha a trajetória dele, poeta independente também. E aí ele lançou Deus e Outros Ópios, essa capa belíssima aqui, editora Mondru. Né? Tem a folha de guarda, é incrível, né? Tem o Hieronymus Bosch. Internamente tem pinturas também. Tem do Bosch, né? E tem também um outro pintor, William Blake, que é um poeta que também pintava, né? William Blake, aí tem também, dividindo as partes, né, do livro, aqui do Bosch, são bem bonita mesmo. Deus e Outros Ópios, Rogério Bernardes, um poeta que nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Brasília. Então eu escolhi um poema, Deus não ouve sonetos. Aí tem aqui uma pintura do William Blake. Eu escolhi um poema aqui, vou ler só o início, que ele é um poema longo, né? Ler liberta. Tem uma fotinha aqui do Rogério Bernardes. E aí diz assim: Ora et labora. Eu oro e trabalho, e tenho fome, e Deus me chama, e a enxada me chama, e o patrão me chama, e o pastor me chama, e me oferece arroz, feijão, óleo, sardinha, e eu voto em quem ele escolhe. Eu oro e trabalho, e tenho fome, Deus me grita, e o dono da fazenda me grita, e o meu estômago grita. E o presidente que o pastor me disse para votar grita, e o governador grita, e o prefeito grita, e o vereador grita, e o gerente da fazenda grita. E o empregado da fazenda, que come mais arroz e feijão que eu, em troca de gritar comigo, grita mais alto que todos. Eu oro e trabalho e tenho fome ainda assim, e oro e trabalho e tenho fome e sorrio ainda assim. E bato no filho que respondeu o empregado do dono da fazenda, e me ama ainda assim. E bato na mulher que me ama ainda assim. E bato no cachorro que me ama ainda assim. E Deus me grita lá de cima: ora e trabalha que melhora. Ora e trabalha que a fome passa. Ora e trabalha que o próximo escolhido pelo dono da fazenda, pelo pastor, por mim, vai te dar mais arroz e feijão e quem sabe mais sardinha. Eu oro e trabalho, e minha mulher ora e trabalha, e meu filho de 8 anos já ora e trabalha. E meu filho de 9, e o de 10, e o de 11. E Deus me abençoa. Hoje eu orei e trabalhei, e a sardinha estava boa. Deus e Outros Ópios. Acabei lendo inteiro o poema, né? Incrível. Tem um ritmo, né? Muito bom. E aí eu li esse livro aqui, eu me lembro quando ela lançou esse livro, ela era bem jovenzinha, né? Ela era assim. Depois eu busquei ela na internet como ela tá com mais de 50 anos, né? Mas ela lançou com 20 e pouquinho. Que é depois daquela viagem, Valéria Piazza Polizzi, que é essa jovem aqui, ó. Né? E é depois daquela viagem, tá aqui, ó. Editora Ática. Então, só pelo subtítulo do livro, vocês já sabem o tema. Depois daquela viagem, diário de bordo de uma jovem que aprendeu a viver com AIDS. É um relato sobre a adolescência dela. Ela contraiu o vírus do HIV com o primeiro namorado, né? Que era bem escroto o namorado. Durou bem pouco tempo. E aí ela relata como foi a vida dela, como tem sido, né? Aliás, como foi a vida dela naquele período da adolescência. Ela faz uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos, e aí ela relata lá coisas que ela aprendeu lá sobre o HIV, que o estudo lá já estava mais avançado do que no Brasil, né? Fala sobre o preconceito, né?
é bem interessante, triste, ao mesmo amargo e também é importante, né, para saber conhecer, né, sobre o tema e sobre como lidar com isso, né, que é o que ela mostra no livro, é bem interessante. Vale bem a pena. E tem toda aquela estética também dos anos 80 e 90, que é quando se passa a história, né? Os jovens daquela época, da minha geração. Depois daquela viagem. Valéria Piazza Polizzi. E aí, por fim, eu li um livro de arte, né? Arte. Nesse período não se conhecia ainda, não se tinha essa visão de arte, né? O artista, ele não fazia isso pensando que ele estava fazendo arte, produzindo arte. Esse termo é muito mais recente. Então é arte rupestre. Arte rupestre. Da Hildegard Feist, ou Feist, que ela é escritora e tradutora, cursou Sociologia e Comunicação. Professora de português, francês e espanhol. É interessante. Porque o artista, ele era anônimo. Então, a produção da arte rupestre era por toda a tribo, né? Pela comunidade. Eles faziam e não tinha essa visão ainda de autoria. Era um trabalho coletivo. E também não tinha o conceito de arte. Eles faziam por uma questão espiritual e também por um desejo de que eles conseguissem caçar com pouco ferramenta que eles tinham, trazer o alimento para casa, porque eles tinham que lutar contra feras, né? E então era esse desejo que eles gravavam nas paredes, né? Que eles pintavam. Então, tem um conceito também de pintura rupestre e gravura rupestre. Então, assim, a pintura rupestre é feita com material tinta, né? As tintas não eram tintas industriais, eram tintas que eles traziam de elementos da natureza, o composto era de elementos da natureza, então era criada por eles aquela tinta. Então aqui está uma pintura rupestre. E aí eu não sabia, né? Coisas que a gente aprende lendo. E a gravura rupestre, só de mostrar já dá para sacar. A gravura já não é com tinta. Ela é lascada na parede, assim, ela é gravada na parede. Ela é fissura, através de fissuras, né? Com outro material, talvez outra pedra, né? Você vai gravando as imagens na parede. Então aqui já é uma gravura rupestre. É interessantíssimo. É um livro curtinho, né? Tem quantas páginas esse livro? 30 e poucas, 35 páginas, 35 páginas. Mas você aprende um montão, né? Muita gravura, mas também tem texto. E os textos são bem ilustrativos. Né? Então tá aqui, é da editora Moderna. Arte Rupestre, Hildegard Feist, ou Feist. E com este eu termino este vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui, um grande abraço e até a próxima.